Olá, meu nome é Gustavo Carvalho Silva, sou estudante de Engenharia Elétrica do IFBA de Vitória da Conquista e neste vídeo eu vou apresentar o experimento prático sobre a resposta de um circuito RC com Arduino baseado na operação de convolução. O objetivo foi aplicar um pulso em um circuito RC sério, medir a resposta de tensão no capacitor ao longo do tempo e comparar com a resposta teórica calculada por convolução. Eu utilizei um resistor de 10 kΩ e um capacitor de 100 microfarads ligados em série e a montagem do circuito foi feita da seguinte maneira. Bom, assim ficou o circuito montado. Aqui o Arduino eu utilizei o pino 8 para saída digital de 5 volts, que vai chegar aqui no terminal do resistor de 10 kΩ. Do resistor eu vou ligar no terminal positivo do capacitor e o terminal do capacitor vai ser ligado no GND. E eu utilizei o pino A0 do Arduino para fazer a leitura de tensão no capacitor. Esse foi o código utilizado para fazer a simulação com o Arduino. Eu criei uma variável do tipo float para receber a tensão já convertida e uma variável do tipo int para fazer a leitura real. Depois eu criei um vetor com os tempos em milissegundos em que as leituras serão feitas. Eu defini aqui a comunicação do Arduino de 9600. Depois eu defini o pino do pulso para iniciar com 5 volts. No loop do código, eu fiz um programa aqui para a fase da carga e um para a fase da descarga. Os dois são o mesmo princípio. Basicamente, eu criei um for aqui para percorrer os tempos definidos no vetor e anotar os valores da tensão. Como o conversor analógico digital do Arduino ele é de 10 bits, ele tem 1024 níveis possíveis, ou seja, de 0 a 1023. Para converter esse valor que ele vai ler de 0 a 1023 para o valor de tensão real que a gente espera, a gente faz essa fórmula aqui. Depois eu criei a função aqui para imprimir o tempo atual, que a gente está percorrendo o for, e a tensão desse ponto. O mesmo processo vai ser feito para a fase de descarga. Primeiro a gente define como o pino pulso como desligado e começa o processo de descarga e a gente vai anotando os valores da mesma maneira. Eu vou estar ligando aqui o Arduino e a gente vai ver no monitor serial essas saídas de tempo e tensão. Para o primeiro processo de carga, quando o tempo 0 era 0 volts, no tempo 5 já foi para 4,9 e o processo de descarga, que no tempo 0 estava em 4,9 volts e depois no tempo 5 estava aproximadamente 0 volts. Esses dados foram anotados e eu fiz o gráfico para comparar o valor obtido na simulação com o Arduino para comparar com o valor calculado. Eu utilizei o Google Colab para fazer o gráfico do valor obtido no experimento com o Arduino e também fiz o gráfico do valor teórico calculado. Aqui fiz todo o processo para plotar os gráficos de configuração e assim ficou. Esse gráfico preto com os pontos são a tensão medidas no Arduino e a linha pontilhada azul seria a tensão teórica. O mesmo foi feito para o processo de descarga do capacitor. Os pontos com a linha contínua vermelha são a tensão medida com o Arduino. A linha pontilhada seria a tensão teórica calculada no processo de descarga. Também fiz o código aqui no Colab para mostrar a convolução da função aqui que eu chamei de x, que é a função pulso, com a resposta impulsiva do circuito RC. Aqui o Python faz essa convolução. E também eu trouxe para esse mesmo código os valores obtidos no processo de carga e de descarga do capacitor, para colocar no mesmo gráfico para a gente comparar. Fiz todo o processo de plotagem e esse foi o resultado. A gente tem aqui o pulso, a resposta impulsiva, a convolução e os dados reais. A linha tracejada verde é o pulso de entrada, de 5 volts durante 5 segundos. A linha tracejada laranja é a resposta impulsiva H de T. Então, essa função contínua azul seria a convolução do pulso de entrada x de t com a resposta impulsiva H de t. Para entender melhor o processo de convolução, eu fiz uma animação aqui, onde a gente tem a função x de t, que é a função pulso, onde ela se mantém em 5 volts durante 5 segundos. E a gente tem a função H de t, que é essa laranja aqui, de resposta impulsiva do circuito RC. Só que para o processo de convolução, essa função H de t vira H de t menos tal, onde ela é invertida e deslocada para poder deslizar sobre a função impulso, onde multiplicamos os valores da função pulso pelo valor da função laranja naquele instante de tempo. E essa área azul clara representa o quanto a função responde naquele instante. E esse aqui é o resultado da área acumulada da convolução, como esperado no processo de carga e descarga de um capacitor. Obrigado por assistir.